ligadas, não é? E este domingo, João, tu partilhaste connosco uma notícia muito significativa, não é? Para não só a vossa família, mas a casa. E eu quero lembrar aqui uma frase do Abraham Joshua Heschel, do seu livro O Shabat, que eu recomendo vivamente. Ele diz assim: a ordem de santificação na Bíblia A ordem de? da santificação na Bíblia, Deus santifica primeiro o tempo, depois o homem e então sim espaços e coisas. Isto faz sentido? Primeiro o tempo, depois o homem. E aí então espaços, sítios, edifícios, montes. Eu acho, eu lendo o Abraham Joshua Heschel como li, a sensação que eu tenho é que o tempo, o tempo é a dimensão onde Deus tem o total controle. O homem domina o espaço, domina o que faz no espaço, não é? Mas Deus não permitiu ao homem dominar o tempo. O homem bem tenta, por isso o relógio para nos, enfim, talvez para nos ajudar a gerir melhor o tempo. A verdade é que cada vez é mais evidente que nós não gerimos o tempo, muito menos temos poder sobre ele. Nós não De alguma sabemos. maneira, escolhemos como ocupar o nosso tempo, não é? Sim, sim, tudo bem, mas sem dúvida Deus consagrou o tempo porque, quer dizer, é a sua dimensão, é onde ele é Senhor verdadeiramente e absoluto. Portanto, não admira que o tempo tenha sido consagrado primeiro. O homem depois, mas é interessante a sensação que temos também quando lemos o texto é que o tempo, está ao serviço também do homem é no tempo que Deus interage com o ser humano. E por Ou isso seja, o espaço de encontro é o tempo. esse momento é sagrado. Esse momento é que é sagrado. Não são lugares físicos. E mal vai quando nós consagramos lugares sem que esse lugar tenha uma memória, ou seja, uma memória de um momento realmente significativo. E a desgraça da humanidade é justamente essa, é dirigir-se a lugares ditos sagrados sem que nesses lugares tenha realmente ocorrido um encontro com Deus, com o sagrado. E, portanto, faz todo o sentido o tempo em primeiro lugar, o homem, e só depois o espaço. Eu ainda hoje me lembro do lugar onde eu pela primeira vez tive assim uma experiência de encontro que, dure o que durar, jamais esquecerei. E, portanto, aquele lugar é realmente um lugar. E, olha, deixa-me dizer assim, é hoje uma oficina de automóveis. Mas foi um lugar onde eu tive um encontro. E eu digo-te, é raro eu passar lá, mas quando eu passo, eu digo uau. E não tem nada a ver com o lugar físico, Com o espaço físico. tem a ver com o tempo o momento, e o encontro de Deus comigo à luz aí. Tiago, nós muitas vezes invertemos um pouco isto, não é? O João já falou disso, ou aflorou isso. Por vezes nós invertemos o espaço, as coisas, e gostamos muito de coisas. E de facto nós gostamos muito de coisas, não é? Não Sim. só falar em prédios ou casas, mas gadgets e brinquedos. Sim, Como é que contrariamos isto? Eu acho que o facto de eu consagrar o meu tempo para as coisas e não ao contrário, não é? Ou seja, tudo o que a gente faz na vida, todo o esforço de trabalho, todo o esforço todo o nosso investimento
realmente têm a ordem trocada. Parece que eu vivo para as coisas, não é? Vivo para consumir, vivo para ter, como se disso dependesse a minha felicidade. Este domingo, ainda que só na celebração das 9, o João leu o Salmo 37 e mencionava logo ali no versículo 4 que deveríamos buscar a felicidade no Senhor, e aí Ele concederia os desejos do nosso coração, mas com essa condicionante, buscar a felicidade nele, porque isso acaba também por moldar aquilo que são os nossos desejos. Se eu busco a minha felicidade nas coisas, ou seja, se eu consagro mais as coisas, os templos, os espaços, os objetos, do que o tempo, do que a minha felicidade nele, Andarás sempre à procura de mais coisas. eu acho que essas coisas vamos provar vez e vez e vez após vez, todas as que forem necessárias, que elas não me vão trazer a felicidade e o meu desejo nunca vai estar satisfeito. Portanto, Não são suficientes. Não funciona. Yeah. Mas não é só em coisas, é em pessoas. Quando o texto parece-me, quando o texto diz busca a tua felicidade no Senhor, é também isto, não busques em mais lado nenhum, nem em pessoa alguma. Porque quando nós não buscamos no Senhor a nossa felicidade, vamos buscá-la nos outros. E é frustração em cima de frustração. Aliás, nós só conseguimos ser pão para os outros quando a nossa felicidade foi encontrada no Senhor. Aliás, quando a nossa felicidade é encontrada nele, é isso. A seguir, nós não vamos à procura nos outros aquilo que temos do Senhor. Nós vamos à procura dos outros para repartir com eles o que encontramos no Senhor. Sim. E apontamos para o Senhor. É aí que a Igreja diz o que a cidade precisa é mesmo da relação com o Senhor. Não. E os que proclamam isso tenham essa experiência, porque isso é que será convincente. Não é? Isso é que será convincente. Estava aqui a pensar, Paulo, já agora, que relativamente a isto, que se até o tempo com o Senhor, as pessoas e as coisas, todas elas têm um papel na nossa vida. Nós não podemos... se a minha felicidade está no Senhor, obviamente que o resto também tem um papel na minha vida, os outros e até as próprias coisas. Mas como o Paulo estava a dizer, e a pergunta que fizeste foi como é que invertemos isso. Eu acho que, na prática, se eu investir realmente em buscar a minha felicidade nele, no Pai, no Deus eterno, eu acho que as outras coisas, e o Deus eterno, porque estamos a falar de tempo, e ele realmente tem, o tempo para ele é muito diferente do que é para nós, mas como nós nos movemos nesse tempo dele, todas as outras coisas que têm um tempo limitado, como os outros, ou então as coisas que têm um tempo limitadíssimo, podem de alguma forma, vão ser afetadas também. Por isso, o meu relacionamento com os outros e o meu relacionamento com as coisas também muda. A forma como eu faço investimentos vai mudar, a forma como eu olho para uma compra, como eu olho para uma relação, uma amizade, tudo isso muda, mas estas coisas têm que estar por essa ordem, não ao contrário, como muitas vezes nós encontramos. E olha que é mesmo de baixo para cima, porque muitas vezes as próprias coisas não estão só acima de Deus e do tempo que a gente passa com eles, estão acima da família, estão acima dos irmãos, dos amigos, do descanso, de tudo isso. Não estamos a diabolizar as coisas, apenas a dizer que elas têm o seu papel e o seu lugar. E falando em tempo, João, tu anunciaste aquilo que nós falamos já há muito tempo na equipa pastoral e não só, que o pastor vai tirar um sábado, um período de um ano em que tu e Isabel vão estar fora, vão estar à semelhança daquilo que o texto nos ensina, não é? A terra tem que repousar, ou seja, não é cultivada, e vocês vão estar a dedicar o tempo para quê? Bom, na verdade, só há um porquê. Nós não levamos agenda, nós não levamos uma lista de pedidos.
Se eu posso deixar uma imagem, o desejo do nosso coração, e quando eu digo do nosso, não é do meu e da Isabel, é do nosso, da equipa pastoral, das pessoas que estão envolvidas e que têm responsabilidade na igreja de toda a comunidade em geral, deve ser trazer diante do Senhor assim um bloco que acabei de o comprar ontem, um bloco em branco para eu escrever o que for surgindo à medida ao longo deste tempo do ano. Então, só há um propósito, é querer ouvir, querer conhecer mais Deus e querer ficar mais sintonizado com aquilo que é a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida. Portanto, é fundamentalmente para isso, por isso, que tiramos este ano. Não temos assim, não temos alvos, objetivos que não seja Ele, nele, por Ele e para Ele. Enfim, ao mesmo tempo vamos viver, não é? Vamos fazer a vida normal, vamos descansar daquilo que fazemos tão intensamente há 33 anos. Esta prática não é muito comum, pelo menos na Igreja em Portugal, mas sabemos que, por exemplo, no mundo académico americano, talvez mais, isto é uma prática que regular, ou seja, quem pensa e quem projeta e quem investe o futuro, se eu posso usar essa expressão, com alguma frequência é-lhes concedido tempo, nem sempre é pedido deles, mas sim pelos superiores, para poderem estar com a mente mais aberta, sem a pressão do fazer, para buscar o ser. É nesse sentido que vocês vão. Sem dúvida. Ainda que no mundo académico e no mundo empresarial nós temos que assumir isso, o que está em causa não é o desempenho. Não é o bem-estar da pessoa, enfim, é fundamentalmente o lucro, né? O que está em causa é outra vez o lucro. E se por um lado é verdade que quem possa viver um sabático no verdadeiro sentido, quando vier, supostamente vem mais enriquecido e vem mais enfim, vem de forma que pode ser uma mais-valia para a estrutura que o enviou em sabático. Esse não é o objetivo principal do sabático, segundo o texto bíblico. Até porque no âmago do sábado e do ano sabático, o que está em causa é mesmo a comunhão, a intimidade, o consagrar outra vez um tempo ao Senhor e descansar nele e ver a sua provisão. Ver a sua provisão. Ver que Deus se move mesmo quando nós não nos movemos. Vermos que Deus trabalha, que Deus cuida de nós, que é Deus que está no controle. Mesmo quando nós não estamos. E o lucro é nosso, o lucro é da humanidade, o lucro é o nosso bem-estar. O lucro é vivermos mais descansados quando regressarmos. Esse é o lucro. Tu disseste, já não me lembro aonde, mas lembro-me perfeitamente de tu dizeres que este ano vai servir como uma plataforma, não é bem a palavra certa, mas um definir os próximos 15, 20 anos do vosso ministério, e cá estamos. Isto talvez crie insegurança em algumas pessoas, é possível, não é? Talvez natural também, uma coisa tão nova, um pastor sair, aquela figura tão marcante e importante na comunidade, mas a equipa pastoral está tranquila, Tiago, e tu ficaste como a pessoa de contacto, ou a testa de ferro, ou a gente chamou o coordenador da equipa, não é? O coordenador, é assim uma palavra mais simpática, não é? Havendo dificuldades, quem nós colocamos à frente é o Tiago. Isto é agradável. É.
Não sei se, pronto, isso são perguntas difíceis ou afirmações difíceis. Nós podemos pôr muitos nomes nas coisas, mas eu acho que o mais importante é uma coisa que já existe, que é no espírito da equipa pastoral. Existe já há muito tempo uma noção de que, apesar de haver estes nomes, esta estrutura, este organigrama, todas estas questões, nós trabalhamos em equipa já há muito tempo, e uma das coisas que nos também descansa, que também é para nós um sinónimo de algum sábado, e na prática não é só o João que estará de sábado, será toda a comunidade. De alguma forma vamos ter um ano em que todos iremos, e voltando ao Salmo 37, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu acho que ao mesmo tempo também deveríamos, também como está lá escrito, fazer por ouvir de Deus alguma coisa para nós, fresca, alguma coisa que não é uma imitação, que não é porque não é fruto da inveja de que alguma coisa que está a resultar noutro lugar, mas de algo que Deus quer mesmo trazer à nossa comunidade. Eu acho que isso é tão importante para quem vai como para quem fica. E quem fica é uma equipa de trabalho. Eu vou usar esta palavra, mas é mesmo isso que é uma equipa fantástica, é uma equipa de gente que eu admiro, é uma equipa de pessoas que realmente está nisto de coração e consagrados, consagraram o seu tempo, a família, o que poderiam ter para estarem dedicados a servir a comunidade, a cidade e a perceber de Deus qual é o nosso papel no meio de tudo isto, não é? Ficar a coordenar esta equipa é ao mesmo tempo alguma coisa que nos põe a mim e à Ruth muito pequeninos, por perceber a dimensão de tudo o que isto significa, ao mesmo tempo um privilégio enorme por causa das pessoas que temos ao nosso lado na equipa pastoral, outras que não fazem parte da equipa pastoral, mas que são também tão importantes na comunidade, e esperemos honrar tudo isto, orar durante este período, perceber de Deus coisas que ainda não estávamos a ver. O período de 15 anos daqui para a frente que falas, Paulo, que o João vai tentar perceber, o João e Isabel, para a fase final do investimento da vida deles no ministério, é um período que eu acho que nós precisamos muitas vezes ir à procura dele. Vamos precisar muitas vezes dos sábados necessários para que Deus continue a falar e não andemos aqui só nesta de perceber o que é que os outros fazem para fazer igual, ou o que é que métodos ou esquemas, ou há coisas que realmente podem funcionar, mas eu acho que o que Deus quer é que seja a equipa, a comunidade, as pessoas que Deus trouxer até nós, a experimentar na relação com Ele a revelação daquilo que Ele quer para a nossa vida. E isso é sábado e todos precisamos disso, não é? Portanto, vai ser um ano de sábado. Qual vai ser a nossa caminhada para dentro da cidade e a nossa influência dentro da cidade. E sim. Seguramente a comunidade vai amadurecer, sem dúvida. Vamos crescer e desejamos isso. E daqui em breve, apesar de não ser assim tão breve, cá estaremos outra vez com o João. Sim. Paulo, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. É um pensamento interessante. É.